O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Caríssimos irmãos, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa pelas nossas redes sociais. Já estamos celebrando a liturgia de amanhã, o 3º domingo da Quaresma. Estamos aí quase chegando na metade deste tempo santo. E por isso sempre temos que voltar a esta pergunta: como estamos vivendo a nossa Quaresma? Será que estamos fazendo mesmo da Quaresma um tempo de mais oração, um tempo de penitência, de jejum, um tempo de mais silêncio e recolhimento na presença de Deus? Neste 3º domingo da Quaresma, temos o Evangelho de São João, capítulo 2, que nos narra a purificação do templo por parte de Jesus. Jesus sobe a Jerusalém com seus discípulos para celebrar a festa da Páscoa judaica. E lá no templo, Jesus encontra um verdadeiro comércio. Pessoas vendendo os animais para os sacrifícios, os cambistas trocando as moedas que podiam ser negociadas dentro do templo, pois os sumos sacerdotes não aceitavam as moedas romanas dentro do templo, porque elas tinham a imagem do imperador César nelas. Até aí tudo bem. Os animais eram necessários para os sacrifícios, as moedas eram necessárias, mas Jesus, que vê o interior das pessoas, como o próprio São João disse no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus conhecia o homem por dentro. Jesus que
via o interior daquelas pessoas, percebeu que tudo aquilo, toda aquela oferta de sacrifícios a Deus, havia se transformado em puro comércio, em puro interesses pessoais e materiais. E até os sumos sacerdotes estavam ganhando com aquele comércio, porque quanto mais se vendia os animais para os sacrifícios, mais o templo lucrava. A religião havia se transformado em negócio com Deus, e por isso Jesus age com uma certa ira, a santa ira de Deus. Sabia que Deus de vez em quando tem ira por nós? Não é a ira que vem da violência, né? É a santa ira de Deus, um Deus que deseja tanto a nossa salvação, que quando Ele nos vê no caminho do pecado, Ele se enche de cólera, porque Ele não quer que os seus filhos se percam. Jesus pega num chicote e coloca todos para correr, dizendo: não façais da casa do meu Pai um comércio. Os outros evangelistas que também narraram essa passagem, usaram uma expressão ainda mais séria: não façais da casa do meu Pai um covil de ladrões. São João ainda lembra aquela frase do Antigo Testamento, tirada do Salmo 69: o zelo por tua casa me consumirá. Jesus age movido por esse zelo pela casa de Deus, porque Ele deseja purificar não apenas o templo de pedra. Jesus veio para purificar o coração do ser humano. Caríssimos irmãos, por que Deus instituiu os sacrifícios na antiga aliança? Será que se alguma criança perguntasse para alguma catequista nossa, ou algum catequista, saberia responder isso? Por que Deus instituiu os sacrifícios? Porque Ele quis os sacrifícios na antiga aliança, Ele desejou isso, Ele instituiu estes sacrifícios judaicos, que já começou no princípio da criação, tá? Lembra aqui do sacrifício dos dois irmãos, Abel e Caim? Abel ofereceu com todo amor o sacrifício das suas crias, dos seus animais que ele cuidava, pegou os primogênitos daqueles rebanhos e ofereceu a Deus com todo amor, para agradar a Deus. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas aí Caim, o que ele faz? Ele junta de qualquer jeito um pouco das colheitas de suas plantações e oferece a Deus apenas por oferecer, apenas para cumprir um preceito. E vai dizer o livro do Gênesis que Deus não se agradou do sacrifício de Caim, porque não foi um sacrifício oferecido como deveria ser oferecido. Por que é que Deus instituiu os sacrifícios na antiga aliança? Porque Ele precisava desses sacrifícios? Claro que não. Mas para que o seu povo, ao lhe oferecer aqueles sacrifícios, eles pudessem sobretudo oferecer a si mesmos a Deus. Quando nós damos algo para alguém, nós damos também uma parte de nós. Quando a gente dá um presente de aniversário para alguma pessoa que a gente gosta muito, a gente está dando também o nosso carinho, está dando também o nosso amor, está dando a nossa homenagem àquela pessoa, a gente está dando algo de nós. E para Deus então, aqueles sacrifícios
era para que o povo aprendesse a se dar a si mesmos a Deus, porque o grande sacrifício que Deus deseja é o nosso coração, é o sacrifício do nosso coração oferecido a Ele, para que o amemos, para que o adoremos, pois Deus sabe que ao amá-lo e adorá-lo, o ser humano se une a Deus num sacrifício de amor e encontra em Deus a fonte do verdadeiro bem e da verdadeira felicidade. Porque algo muito importante que precisamos aprender na nossa prática religiosa: Deus não precisa do meu amor, hein? Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa de nada de nós, para Ele ser mais Deus, para Ele ser mais feliz. Deus não precisa de nada de nós. Santo Tomás de Aquino vai dizer: Deus se basta a si mesmo, Ele não precisa de nada do homem para que ele seja mais Deus. Tem pessoas que acham que precisam fazer as coisas para Deus a fim de agradá-lo, ou para negociar com Deus, para obter as bênçãos que desejam receber de Deus. Eu tenho que ir na missa aos domingos, porque eu preciso agradar a Deus, porque eu preciso receber as bênçãos de Deus. Sim, precisamos, mas isso não é o suficiente para a gente entender o que Deus quer de nós. Eu tenho que pagar o meu dízimo, porque a Bíblia fala que eu tenho que cumprir este preceito para agradar a Deus. Se eu não fizer minhas orações, eu não vou agradar a Deus, e assim Ele também não vai me atender em minhas preces. Olha, queridos irmãos, duas coisas Deus não precisa: Ele não precisa de nada de nós, e Ele nem precisa que a gente dê algo para Ele, para que Ele nos dê as suas graças. Ele quer nos dar as suas graças de graça, porque Ele é amor, porque Ele nos ama infinitamente, e porque Ele nos quer felizes. Nós acabamos transformando o culto a Deus, a prática religiosa, num puro negócio com Ele. Eu dou meu tempo para Ele, eu faço algum sacrifício por Ele, mas porque eu espero receber alguma coisa. Deus não precisa de nada de nós. Ele quer sim o nosso coração, Ele quer o nosso tempo, Ele quer os nossos sacrifícios, sobretudo, o maior sacrifício, a luta pelo pecado. Ele quer a nossa vida por inteira. E por quê? Para que estejamos unidos a Ele, e assim possamos encontrar nele a fonte da verdadeira paz e da vida plena. Deus é aquele apaixonado que corre atrás do seu amado, corre atrás da sua amada, mas não para mendigar o nosso amor, como nós fazemos uns com os outros. Deus é esse apaixonado que corre atrás do ser humano, porque Ele sabe que somente nele vamos poder ser felizes plenamente. É por isso que Ele nos persegue no seu amor, não porque Ele precisa do nosso amor, mas porque Ele sabe que nós precisamos do amor dEle, como fonte de verdadeira paz e felicidade. Deus quer o nosso coração, caríssimos irmãos, para que nessa união de corações sejamos felizes plenamente. O que Deus não quer é que demos coisas para Ele, mas não nos demos a Ele.
O que adiantaria as práticas espirituais da quaresma sem a gente dar o nosso coração para Deus? Eu vou ficar 40 dias sem comer doce, eu vou ficar 40 dias sem internet, sem redes sociais, eu vou ficar 40 dias sem ligar a televisão em casa, eu vou ficar 40 dias rezando o terço só de joelhos, eu vou fazer jejum todas as sextas-feiras, como a igreja me pede, eu vou ficar sem comer carne a quaresma inteira. Sim, tudo bem, belos sacrifícios, mas se for para que no final da quaresma Deus possa receber o nosso coração mais santo, mais aberto para a sua graça, um coração que esteja amando Ele mais e amando o nosso próximo com mais generosidade, porque senão o que adianta os meus jejuns, o que adianta minhas penitências, se não for para eu entregar o meu coração a Deus? Por isso que Jesus ficou tão irado e pegou no chicote, porque ele viu naquele templo apenas comércio, negócios, interesses mundanos, mas por ele conhecer o ser humano por dentro, ele não viu ninguém naquele templo dando a Deus o seu coração. Em outro momento, Jesus chegou a lembrar aquelas palavras do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Por que Deus deixou para o seu povo os 10 mandamentos na antiga aliança? Já respondi a respeito dos sacrifícios. Para que não esqueçamos, Deus instituiu os sacrifícios no Antigo Testamento para que o seu povo aprendesse a viver em aliança com Ele, uma aliança de amor. E agora, conforme nós ouvimos na primeira leitura, Deus também deixa os 10 mandamentos para o seu povo, o decálogo. E logo no primeiro versículo, antes de narrar os 10 mandamentos, Deus fala por que Ele deixou os 10 mandamentos. E Ele fala se apresentando ao seu povo, dizendo: Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Quem é que deixa os 10 mandamentos para o seu povo? O único Deus verdadeiro que havia libertado o seu povo da escravidão. Deus nos deixou seus mandamentos para que, vivendo nos seus mandamentos, a gente vivesse na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, tendo um coração cada vez mais livre para nos oferecer a Deus como sacrifício de louvor agradável a Ele. Porque por detrás de todo pecado, nunca esqueçamos isso, tem a marca da idolatria. Por detrás de todo pecado tem a idolatria. O que é a idolatria? Não tem nada a ver com as enganosas acusações que nossos irmãos evangélicos fazem para conosco, dizendo que nós somos idólatras porque cultuamos imagens. Nem vale a pena mais ficar discutindo sobre isso, né? Não perca tempo com essa gente, não. A gente sabe o que são as imagens dos santos para nós. A gente sabe que aquelas imagens não estão no lugar de Deus na nossa vida, ao ponto que, se uma imagem se quebrar, a imagem de algum santo, de Nossa Senhora, se quebrar e não tiver mais conserto, a gente joga fora. É claro, por ter sido uma imagem abençoada, a gente não vai jogar no lixo de qualquer jeito. O que é que o católico tem que fazer?
tem que enterrar a imagem debaixo da terra ou jogar num rio de águas correntes, fazendo uma pequena oração. Mas a gente sabe, a imagem quebrou, não foi o santo lá no céu que foi destruído, não. Foi apenas um retrato que nos lembra dos santos, nos lembra de Jesus, nos lembra de Nossa Senhora, apenas um retrato. Mas a verdadeira idolatria é colocar coisas no lugar de Deus. Isso é a idolatria. E quando a gente transgride algum dos mandamentos de Deus, a gente sempre vai cair no pecado da idolatria. Sempre que a gente deixar de lado um só mandamento de Deus, pode ter certeza, é porque neste momento estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus. Estamos colocando o nosso eu, nossos prazeres, nosso bem-estar pessoal, estamos colocando pessoas, estamos colocando ideias, estamos colocando as nossas vontades. Sempre que a gente pecar, estaremos cometendo um pecado de idolatria, porque o pecado é o ser humano querer ser feliz sem Deus. É aquilo que o filho pródigo fez: dai-me a minha parte que cabe na tua herança, eu vou ser feliz longe de ti, meu pai. Orígenes, este grande escritor do começo do cristianismo, século II, olha o que ele escreveu: diante de toda tentação, ou sairemos mártires, ou sairemos idólatras. Quando eu li essa frase, fiquei meditando um bom tempo, né? Diante de todas as tentações que nós sofremos, as tentações que vêm do demônio, as tentações que vêm deste mundo em nossa volta, as tentações da nossa própria carne, de nossas fraquezas, diante das propostas do mundo, diante de todas as tentações, ou eu vou ter que escolher o martírio, e martírio aqui significa morrer para mim mesmo, optando por Deus, ou eu vou terminar um idólatra, escolhendo o pecado, escolhendo e colocando coisas no lugar de Deus. É uma luta diária que nós enfrentamos diante das tentações. Ou eu vou escolher Deus, como que um martírio da alma, morrendo para mim mesmo a cada tentação, escolhendo a Deus, ou eu vou terminar idólatra, sendo vencido por aquela tentação, tirando Deus do centro e adorando aquilo que me fez pecar. Mas nessa luta diária, queridos irmãos, não estamos sozinhos nessa batalha, e por isso só conseguimos vencer essa luta diária se deixarmos a cada dia Jesus entrar em nosso coração com o chicote da sua palavra e nos purificar. O templo que Deus quer purificar é o nosso coração, é a nossa alma, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são nossas vontades egoístas. O templo que Jesus quer entrar para purificar é o coração do ser humano, e isso precisa acontecer a cada dia. Deixar que Jesus nos purifique com o chicote da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela não é só consolação para as nossas aflições. Quem fica buscando apenas consolações em Deus, nunca vai deixar que Deus lhe converta de verdade. Muitas vezes a palavra de Deus é como um chicote, não é? E precisa ser, precisa doer mesmo em nós, precisa nos ferir, porque Deus é o médico que toca na ferida, mas para curar. Que maravilha
quando o católico todos os dias, no meio da sua correria, mas ele consegue tirar um tempinho para se recolher num lugar deserto da sua casa, do seu trabalho. Eu conhecia um padre, meu padre de infância, minha mãe está aqui, conheceu ele mais do que eu, mais de 30 anos, Padre Ernesto Lamin, um homem que trabalhava muito, e às vezes ele só conseguia rezar a liturgia das horas, que é o que nós sacerdotes temos que rezar todos os dias, quando ele saía de uma missa e entrava no banheiro. A gente via ele entrando com o livro da oração no banheiro, ninguém mais conseguia entrar, né? 40 minutos depois ele saía, aí ia para outra missa, depois da outra missa ele entrava no banheiro de novo. Não era porque ele estava com dor de barriga, não, era porque era o momento que ele tinha para estar com Deus, para rezar, para deixar que a oração fizesse com que Jesus entrasse na sua alma, para lhe purificar sempre mais. Muita gente não sabe, ele morreu em estado de santidade, e o povo reconhece isso ao ponto que tem uma comissão, junto com o bispo, trabalhando para apresentar um possível processo de beatificação do padre Ernesto Lamin. Morreu em santidade. E por quê? Porque todos os dias ele deixava Jesus entrar no seu coração, com o chicote da sua palavra. Caríssimos irmãos, jamais vamos conseguir amar e adorar a Deus se não nos deixarmos purificar por Jesus. E se Jesus não nos purificar, a nossa alma deixa de ser um templo e vai se tornando cada vez mais um covil de ladrões. Fomos batizados para quê? Fomos batizados para nos tornar templos vivos de Deus, onde Deus seja amado, seja adorado em nossos corações. E se a gente não deixar Jesus nos purificar, esse templo que nós temos dentro de nós vai se tornando um covil de ladrões, onde o mal vai roubando de nós as graças de Deus, onde o mal vai roubando de nós a santidade que Deus quer nos dar. Estamos entrando quase na metade da quaresma. Vamos deixar Jesus, pela sua palavra, entrar mesmo no nosso coração, para que Ele realize cada vez mais essa purificação que nós necessitamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.